Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Então, bem-vindos a mais um encontro. No encontro de hoje, eu vou apresentar um texto de Aristóteles. Aristóteles, que foi um filósofo grego da antiguidade. O texto chama-se A Filosofia Nasce do Assombro. Então, nesse texto, Aristóteles está mostrando como surge a filosofia. Não esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar o nosso vídeo. Roda a vinheta. Filosofia nasce do assombro. Todos os homens tendem por natureza ao saber. Sinal disto é o prazer produzido neles pelas sensações, já que estas, independentemente da sua utilidade, são amadas por si mesmas, e mais do que todas, aquela que é produzida pelo olhar. Então ele está falando das sensações, né, que seria os sentidos. Quais são os sentidos que a gente tem? Visão, audição, tato, olfato e paladar, né? E ele vai falar que desses sentidos, o mais importante seria a visão, né? O mais importante seria a visão. Aí continua: pode-se dizer, de fato, que preferimos a visão a todas as outras sensações, não só quando temos um objetivo prático, mas também quando não pretendemos realizar qualquer ação. E o motivo é que essa sensação, mais do que qualquer outra, nos permite adquirir conhecimento e nos revela de imediato uma grande quantidade de diferenças. O que é pior? Ficar mudo, cego ou surdo? Cego. O que vocês acham? Qual que é pior? Mudo, cego ou surdo? Então aqui no texto, Aristóteles, né, esse texto é um texto de Aristóteles, ele vai falar então que aí a visão seria o mais importante, né, desses sentidos, porque ele fala que através da visão que o homem adquire o conhecimento, né, ele fala lá, e nos revela de imediato uma grande quantidade de diferenças. Então ele fala que a visão ela ajuda na busca pelo conhecimento. Os homens, no início como agora, encontram no assombro o motivo para filosofar, porque no início eles se maravilhavam diante dos fenômenos mais simples, dos quais não podiam dar-se conta, e depois, paulatinamente, se encontraram diante de problemas mais complexos, como as condições da lua e do sol, e as estrelas e a origem do universo. Então, o Aristóteles aqui ele usa esse termo assombro. A gente pode entender assombro como espanto. Quando a gente vê algo que a gente não conhece, né, algo diferente, estranho, a gente fica o quê? Espantado, não é isso? Gera o quê? Um espanto, que é o mesmo termo aí, né? Assombro. Então, assombro seria esse espanto. Então a gente vê algo que a gente não conhece, a gente fica espantado, assombrado. E aí ele fala que a filosofia começa com as coisas mais simples até as coisas mais complexas, como as condições da lua e do sol, as estrelas e a origem do universo. Quando a gente pergunta o que é, a gente já está filosofando. Quando eu pergunto o que é, para que é, como é, por quê, isso já são perguntas filosóficas. A gente diz que o filósofo mais interessante que existe, né, que seria um exemplo de filósofo, seria a criança.
Não tem uma fase que a criança tem aquela fase dos porquês? Não tem? Ah, o que é isso? O que é aquilo? Por que isso? Então, é a fase dos porquês. Então a gente diz que esse é o melhor filósofo que existe. Por quê? A filosofia nasce desse assombro, dessa capacidade de se espantar, né? de procurar entender o que é, como é, para que é, por que é, né? Então, quando a gente está questionando, é o momento que a gente começa a filosofar. Quem se encontra em um estado de incerteza e de assombro, acredita ser ignorante. Por isso, quem se interessa pelas lendas também é de alguma maneira filósofo, uma vez que o mito é um conjunto de coisas maravilhosas. Então ele está dizendo o quê? Que até aquele que se interessa por lendas, por mitos, já está começando aí a filosofar. Por quê? Porque se a filosofia ela nasce desse espanto, desse assombro, então quem se assombra com coisas maravilhosas, ele já está filosofando, né? Já está começando a filosofar. E se é verdade que os homens começaram a filosofar para livrar-se da ignorância, é evidente que procuravam conhecer por amor ao saber, e não por alguma necessidade prática. Existe duas finalidades para o conhecimento. A gente tem primeiro o saber pelo saber e o saber fazer. O saber fazer seria o conhecimento técnico. Por exemplo, eu não sei dirigir e eu quero aprender a dirigir. Aprender a dirigir é um saber fazer, né? É um saber fazer. Eu quero aprender a cozinhar, né? Não sei fazer arroz. Aprender a fazer arroz é um saber fazer, né? Seria um saber fazer. Então seria o que a gente chama de conhecimento técnico, que seria o saber fazer. Eu não sei mexer em computador, aí eu faço um curso para usar o computador. Isso é um saber fazer, que é um conhecimento técnico. A filosofia, ela seria muito mais um saber pelo saber do que um saber fazer. O que significa isso? Que o filósofo, ele tem prazer em conhecer, né? Como eu já disse, a gente pode entender a palavra filósofo, né? A gente pode dar para filósofo o sentido de amante do conhecimento, ou seja, aquele que ama o conhecimento. E o amor, ele é um desejo, né? E o desejo é sempre a falta de algo. Então, o filósofo é aquele que busca, que procura, que deseja o conhecimento, né? Ele não é o dono do conhecimento, mas é aquele que busca, que deseja o conhecimento. Então, a filosofia é muito mais um saber pelo saber do que um saber fazer. Por quê? Porque a busca pelo conhecimento gera satisfação, né? Ele começa o texto aí falando da questão do olhar, né? Que através do olhar a gente atinge satisfação, né? Então o fato de aprender, né, de olhar, de ver, isso já gera uma satisfação. Isso pode ser comprovado também pelo curso dos eventos. Uma vez que os homens começaram a buscar essa espécie de conhecimento, somente depois que tiveram à sua disposição todos os direitos indispensáveis à vida, assim como aqueles que oferecem comodidade e bem-estar. Muitas vezes o aluno, ele para de estudar por quê? Para fazer o que o aluno para de estudar?
Para que o aluno para de estudar? Muitas vezes para trabalhar, não é isso? Muitas vezes ele para de estudar para trabalhar. O que significa isso? Que essa busca do conhecimento é necessário também que a pessoa tenha à disposição todos os bens necessários à própria vida, não é isso? Se a pessoa ela não tem o que comer, não tem o que beber, não tem o que vestir, não tem onde morar, então ela também não vai ter essa busca em conhecer, né? Então ele fala que para se buscar conhecimento, então é necessário primeiro que se tenha à disposição todos os bens necessários à vida, né, à existência. Está claro então que nos dedicamos a essa investigação sem visar vantagens exteriores, assim como dizemos que o homem que vive para si e não para o outro é livre. Do mesmo modo consideramos tal ciência. Então, como eu disse, a filosofia ela é muito mais um saber pelo saber, ou seja, pela satisfação, né, pelo prazer, do que necessariamente um saber fazer, né? Então, a filosofia ela nasce desse assombro, desse espanto, né, dessa capacidade de admirar as coisas, né? Então, quando a gente diz o que é, como é, para que é, a gente já está começando a filosofar.